Oi, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo de que horário vocês estão ouvindo essa gravação. Bem, devido à situação que o nosso país se encontra, né, e decretos e tudo mais, nossa igreja não vai poder realizar durante um período as reuniões presenciais, né, na nossa sala que a gente costuma ter. Então, a gente vai adotar durante esse período uma forma de aula que seria tipo podcast. E durante essa aula a gente vou falar algumas coisas sobre a lição que ia ser dada no domingo agora. E espero que a gente possa, mesmo que distante, compartilhar, né, a palavra de Deus. Aqui, nossa lição desse domingo é a lição 4. Quem tem a revista do aluno, a lição 4. Perguntas sobre o pecado. Vamos falar hoje um pouco sobre o que é o pecado, o que o pecado faz, né, na vida do crente e na vida de todo ser humano. E vamos responder principalmente 4 perguntas sobre o pecado que já estão aí na revista. Ok? Então, para começar a aula de hoje, vamos ler o texto base, né? O texto que vai basear a nossa aula de hoje, que está em Romanos 6, 12 a 14. Vou ler aqui para a gente começar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis aos vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, aí temos o nosso texto básico de hoje. Esse texto básico diz para não deixarmos o pecado nos dominar, não deixar o pecado ser o nosso Senhor, e Deus deve ser o nosso Senhor da nossa vida. Então, eu vou começar lendo aqui os primeiros parágrafos da revista e vamos tecendo alguns comentários à medida que a gente vai continuando. Temos uma batalha diária contra algo em nós que, se deixarmos, nos afasta do que é bom e nos leva disfarçadamente para distante de Deus. O pecado faz isso conosco. Se baixarmos a resistência, acabamos fazendo o que não queremos, e o que desejamos fazer de bom nem sempre conseguimos. Mesmo que Jesus tenha nos libertado do poder do pecado, ainda precisamos ficar espertos para não ser enganados. Todo cuidado é pouco e não podemos desanimar. A obediência à palavra de Deus e o relacionamento diário com Jesus nos livrarão das armadilhas do pecado. Então, um dos segredos para a gente se livrar do pecado, ou não deixar o pecado dominar-nos, é justamente integração com Deus, é justamente estarmos sempre próximos de Deus. E como a gente já falou em algumas aulas passadas, intimidade com Deus vem somente com oração e leitura bíblica. Oração e leitura bíblica são os remédios que nós temos para combater o pecado dentro de nós, para não deixar ele tomar conta. Mas é claro que é a morte de Cristo na cruz e o derramamento de seu sangue na cruz que realmente salvou-nos do pecado, limpou-nos do pecado e nos permitiu ter acesso a Deus. Então, temos que lembrar a obediência à palavra de Deus e o relacionamento diário com Jesus Cristo, que é a nossa força, né? São as nossas armas para combater o pecado. Então, vamos para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Por que existem o pecado e o mal no mundo? Por que existem o pecado e o mal no mundo? Essa é uma pergunta muito recorrente. Na verdade, no coração de quase todo ateu tem essa pergunta, e ela é bem relevante. Nós temos que saber responder essa pergunta para que não nos deixemos levar pelo pessimismo e pelo desânimo a ponto de abandonarmos a Deus, como muitos ateus fazem. Estou falando aqui sobre ateus porque os ateus, a maioria deles, quando você pergunta para eles por que você é ateu, por que você não acredita em Deus,
A primeira coisa que eles falam é uma razão normal, né? Uma razão mais científica ou algo do tipo, como o argumento do Deus das lacunas e algo assim. Mas se você parar para analisar mais profundamente, o problema deles é mais emocional. E o problema emocional que o leva a ser ateu geralmente é baseado no porquê existe o mal, e o pecado e o mal no mundo. Por que existe o mal no mundo? Por que meu pai, o meu avô, ou alguém que eu conheço muito próximo morreu e de uma doença tão ruim, sendo que ele era uma pessoa tão boa? Essa aí é uma pergunta interessante e a gente tem que saber responder. O mal no mundo, ele basicamente veio com o pecado, e o pecado veio desde Adão. Vamos ler Romanos 5:12, para a gente começar a conversar sobre esse tema. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado ele foi inserido na humanidade através de Adão, da desobediência de Adão, e uma vez como representante dos homens, ele pecou, esse pecado se propagou na natureza humana para toda a eternidade. Então, enquanto existirem seres humanos, existirá pecado incrustado na natureza humana. Então, respondendo a pergunta, por que existe o mal no mundo? O mal no mundo existe basicamente por causa disso, por causa do pecado de Adão, que contaminou toda a humanidade, até contaminou a própria criação. E isso fez com que o mal existisse no mundo. E Deus, na sua soberania, permitiu a existência do pecado no mundo. Aí, provavelmente, ele permitiu por causa do livre-arbítrio, porque uma das coisas que ele exigia que o homem tivesse, ele quando criou o homem tinha a intenção que o homem tivesse, era o livre-arbítrio. E seria impossível você exercitar o livre-arbítrio sem ter duas opções, pelo menos duas opções. Se você fosse escravo de uma opção só, ou seja, se você fosse condicionado a fazer somente o bem e não tivesse a opção de fazer o mal, isso não seria livre-arbítrio, seria simplesmente um robô. Então Deus tinha o objetivo de criar o ser humano para que ele pudesse amá-lo, amar o ser humano como ele ama, incondicionalmente, e ser amado em troca, ser amado de volta. Mas esse amor que ele exigia de volta do ser humano era um amor livre. Um amor de um robô, um amor de uma marionete, não faz sentido para Deus e é, na verdade, uma ofensa a Deus, porque não é um amor digno de um ser como Deus. Então, ele criou um ser que é capaz de negá-lo, um ser que tem livre-arbítrio o suficiente para negá-lo, se possível. Se negá-lo se ele quiser. Mas o problema é que essa capacidade que Deus deu ao homem de livre-arbítrio, de poder negá-lo, isso faz com que exista o mal no mundo, porque uma má decisão gera consequências más. Então, aquele que recusa a Deus livremente, por sua própria vontade, está condenado ao mal, está condenado a consequências ruins, que normalmente acontecem com ele e pode acontecer com gerações futuras dele. Então, o simples fato de uma pessoa poder escolher o mal e ela efetivamente escolher o mal, isso gera mais mal e é por isso que o mal existe no mundo. Não porque Deus efetivamente o faz. Deus não faz o mal por vontade própria. Ele não é mal, ele é bom, como nós sabemos, né? Como a Bíblia cansa de nos falar que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então o mal ele é a opção ruim, feita por seres como nós, humanos, que têm livre-arbítrio, que escolhem negar a Deus ou não seguir os seus caminhos, como Adão fez, né, ao escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Então essas más decisões causadas pelo livre-arbítrio humano que geram o mal no mundo. E Deus o permite por quê? Porque se Deus fosse interferir nisso, fosse tirar o mal do mundo, ou impedir que o homem fizesse mal, né, ou escolhesse mal, ele estaria interferindo diretamente no livre-arbítrio, ele estaria matando o livre-arbítrio e dessa forma matando a essência da criação, a essência do que ele queria para a criação do homem, que é ser amado por um ser capaz de negá-lo. Se ele tirar a possibilidade de negação de Deus, ele perde todo o propósito da criação.
que nós, né, como seres humanos, somos a coroa da criação e de nós que Deus extrai aquilo que Ele quer, efetivamente. Então, vamos lá, Romanos 5,12, a gente já leu. Vou continuar lendo aqui o porquê existe o pecado e o mal no mundo, na revista. O apóstolo Paulo nos ensina que o início do pecado e do mal no mundo está na liberdade que o ser humano possui, visto que Deus criou o homem com a capacidade de escolha, já desde o princípio o homem tinha a opção de desobedecer a Deus. Quando Adão decidiu desobedecer a Deus, o resultado de sua escolha também atingiu os seus descendentes, como eu acabei de falar um tempo atrás. A escolha de Adão afetou a todos os homens e é por essa razão que todos são pecadores. Isso quer dizer que cada ser humano é pecador por natureza. Todos possuem uma natureza pecaminosa que se rebela contra a vontade de Deus. Não é difícil perceber a natureza pecaminosa do ser humano, pois o homem, já desde criança, é capaz de praticar o mal, mesmo sem tê-lo aprendido. A obra de Cristo em favor do homem veio mudar esse quadro. Então, algumas perguntas que a revista coloca para nossa reflexão. Você nunca foi surpreendido por um sentimento mau, maior do que você imaginava possuir? De onde vem isso? Você pode dimensionar o resultado direto e indireto dos erros humanos? Isso explicaria a maior parte do mal no mundo? Do que o mundo precisa? Ação ou reclamação? Qual a melhor maneira de minorar o mal presente no mundo? Então, essas são algumas perguntas para a gente refletir, né, sobre a existência do mal e do pecado no mundo. E a última pergunta aqui que ele fala de qual a melhor maneira de minorar o mal presente no mundo, isso é a resposta é bem clara para quem conhece a Deus, que é basicamente seguir os caminhos de Deus. Ou seja, o mal no mundo ele vai ser minorizado, vai ser reduzido quanto mais pessoas estiverem próximas de Deus, quanto mais pessoas estiverem no caminho de Deus. Por isso também temos a importante missão de levar a palavra de Deus a toda criatura, como é feito lá, como é dito lá no final de Mateus. Então nós temos que ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa ação é uma das mais importantes para reduzir o mal no mundo. Porque quanto mais pessoas souberem dessa verdade, mais pessoas acreditarem nisso e seguirem a Cristo como seu Senhor e Salvador, menos mal teremos no mundo. E menos efeitos do mal nós teremos tanto na nossa geração quanto nas gerações futuras. Então, é importantíssimo. A missão que nós temos de pregar o Evangelho é uma das coisas mais importantes para o combate ao mal no mundo. Certo? Então, vamos continuar lendo a revista para tecermos alguns comentários. O orgulho, a violência, a pressão e a humilhação aos outros confirmam a natureza pecaminosa do ser humano. Ou seja, o ser humano, só enfatizando, né, o ser humano ele é pecaminoso por natureza. O que isso significa? Que o ser humano ele nasce ruim. O ser humano ele nasce com o pecado dentro dele. Isso é importante ter essa ênfase porque uma das principais mentiras que são contadas nas filosofias mais orientais, em filosofias mais modernas ou pós-modernas, é que o homem nasce bom. O homem nasce bom, o homem é uma pessoa, um ser puro, que à medida que ele vai crescendo, a sociedade vai inculcando nele coisas ruins, a sociedade vai pressionando ele, exigindo coisas dele, e essas coisas vão fazendo com que ele fique cada vez pior, cada vez mais pecaminoso. Então é a sociedade que coloca no coração do homem o mal que existe dentro dele. Isso é uma mentira, de acordo com a Bíblia, nós não podemos levar isso como verdade, porque a Bíblia prega justamente o oposto. O ser humano ele é ruim, o pecado do ser humano está dentro do coração do homem desde a infância, desde que ele nasce. Ele nasce na condição de pecador, ele não nasce numa condição de pureza, numa condição de inocência. Ele é pecador desde do seu nascimento. E por ser pecador desde o nascimento, ele exige salvação. E por isso que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, elaborou todo o plano de salvação que nós conhecemos hoje, que é a vinda de Cristo, a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição. Então o homem ele é pecador desde pequeno. Então não acreditem ou não acreditem em nenhuma ideologia ou nenhuma ideia que pregue
que o ser humano, por exemplo, é uma tela em branco em que a sociedade coloca os seus pensamentos e suas ações em cima, e que você, a partir disso, ou seja, a sociedade que faz o homem ficar ruim. Não, a sociedade é ruim porque o homem é ruim de natureza. Então a natureza do homem é ruim. Então a sociedade, ela não é a sociedade que é ruim, o homem é puro. A sociedade é ruim porque o homem é ruim. Então todo homem nasce com pecado no coração. Não esqueçam disso e lembre-se sempre disso quando estiverem avaliando alguma doutrina ou alguma ideologia, principalmente, né, que pregue isso ou que tenha isso como pressuposto. Né? Porque tudo que vem dessa premissa, toda ideia, toda ideologia que vem da premissa que o homem é bom por natureza e que a sociedade corrompe, ela é suspeita, é uma ideologia que não deve ser levada a sério. Só um alerta aí para esse mundo pós-moderno, digamos assim, que nós estamos vivendo. E essa doutrina ela é muito difundida, essa doutrina falsa. Então lembre-se disso. Uma das coisas mais importantes da lição é lembrar disso, que o homem ele é lobo do próprio homem, como já dizia alguns ideólogos. Vamos continuar. Será que foi assim que o Senhor Deus planejou? Evidentemente não. O homem foi criado para participar da glória de Deus. Ele tinha capacidade de escolher participar ou não da comunhão com Deus. Está escrito lá em Gênesis 1, 26. Mas caiu, seduzido pela tentação de Satanás no jardim do Éden, Gênesis 3, afetando radicalmente sua própria vida e toda a criação. Então, o homem ele era puro, ele era inocente antes da queda de Adão. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem um ser puro, né, um ser inocente, e teve relacionamento direto com ele. Mas por causa da desobediência de Adão, o mal entrou no homem a ponto de contaminar sua própria natureza, e o pecado contaminou a natureza do homem de tal forma que, depois de Adão, nenhum ser humano nasceu puro, ou nasce inocente, né? Todo ser humano existente nasceu já com pecado em seu coração. Então vamos ver, o que é o pecado? A revista define pecado da seguinte forma: desvio moral do ser humano que o leva a uma conduta ofensiva aos olhos de Deus. É transgressão e desobediência, como está escrito em Hebreus 2:2. É maldade e inveja, como está escrito em Romanos 1:29. É rebeldia, como está escrito em Jeremias 14:7. É injustiça, como está escrito em Jeremias 22:13. É impiedade, como está escrito em Provérbios 12:3 e 13:6. Essas e as outras caras, né, do pecado afastam o homem da comunhão com o Senhor. Por isso, a solução para essa separação é a obra redentora de Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição são suficientes para reaproximar o homem da glória de Deus. Então, por isso que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele teve que vir porque nossa natureza foi corrompida com o pecado, isso distanciou-nos de Deus, impediu, né, que pudéssemos chegar a Deus. E Jesus Cristo veio para nos permitir chegar a Deus através do seu sacrifício. Quais as consequências do pecado? São inúmeras. Vamos ver algumas, vamos listar algumas aqui, né? A primeira consequência do pecado é a ausência de comunhão com Deus. Então, lá em Isaías 59:1, 2 está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado, a presença do pecado na natureza humana e os pecados que nós acumulamos durante a vida nos deixam afastados da comunhão de Deus. Nós não podemos mais chegar até Deus, falar com Deus diretamente. Nós não podemos mais ter essa comunhão com Deus por causa do pecado que estava em nosso coração. A segunda consequência do pecado na nossa natureza é a corrupção interna da natureza humana, né? Claro que o pecado, ao chegar no mundo, além de separar
separar-nos de Deus, separar-nos da comunhão de Deus, nos corrompe a natureza humana, como está escrito em Mateus 7, 21 a 23. Vou ler aqui. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, esses males procedem de dentro do homem, não de fora. Eles não vêm de fora para contaminar o homem, eles procedem do próprio coração negro, coração poluído pelo pecado do homem. Então, o pecado, quando entrou no mundo, além de destruir a comunhão com Deus, também destruiu a natureza humana, né? Deixou a natureza humana corrompida. Outra consequência da chegada do pecado no ser humano foi o sentimento de culpa. Vamos ver lá em Gênesis 3, 9 a 10. Gênesis 3, 9 a 10 é dito assim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, aí mostra Adão com vergonha de Deus e com culpa, por estar na presença de Deus com um pecado que ele tinha acabado de fazer, de desobediência. E conflito com o próximo. Isso aconteceu em Gênesis 4, 8 a 16, que é a famosa história de Caim e Abel. Gênesis 4, 8 a 16 é dito. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Maljael, Maljael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. Então, aí mostra então uma das consequências do pecado, que é o conflito com o próximo. Começou-se a guerra, né, entre os seres humanos. Os próprios seres humanos odiaram-se a si mesmos, a ponto de matarem uns aos outros. Quando o primeiro homicídio foi Caim matando Abel. E a quinta consequência é sofrimento e morte, como é dito em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte, ou seja, com a entrada do pecado do mundo veio a morte e o sofrimento também. Então essas foram as consequências da vinda do pecado ao mundo e do mal, gerando também, consequentemente, o mal no mundo. Então, com isso a gente terminou a primeira parte, né, da primeira pergunta. Por que existe o mal, o pecado e o mal no mundo? Vamos agora para a segunda pergunta. O que dizer das pessoas de moral muito elevada? São elas também pecadoras? Vamos ver lá em Tiago 2,10 a resposta, para a gente meditar um pouco nessa pergunta. O que dizer das pessoas com moral muito elevada? Tiago 2,10 diz assim,
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, o que a gente pode dizer das pessoas que são tão santas, né? Que algumas até são santificadas até pela Igreja Católica devido à sua santidade, né? À sua devoção a Deus, a não pecarem, a não cometerem adultério, pessoas que aparentemente são perfeitas diante dos homens, né? Que parecem que nunca cometeram crimes ou não cometem pecado algum. Essas pessoas de moral mais elevada, elas também são pecadoras? Será? Será que Deus as vê como pecadoras, mesmo sendo tão santas, sendo que nunca foram condenadas, nunca roubaram nada, nunca adulteraram? Será? Vamos ver então, de acordo com o que é dito em Tiago 2,10, é dito que se uma pessoa se cometer um dos pecados, ou seja, desobedecer a lei em um só ponto, né? Essa pessoa já é culpada de toda a lei. Então, ela é inteiramente pecadora, não só pelo simples fato de ter cometido um único pecado ou simplesmente descumprido uma única regra, ela é considerada inteiramente pecadora. É uma contaminação geral, né? Deus, quando olha para o homem, ele não vê particionado. O homem, ele é um ser completo. E o pecado, bastando um pecado, seja ele de pensamento ou de atitude, um pecado é suficiente para contaminar todo o corpo. É mais ou menos igual ao que a gente está passando hoje, né? Com o coronavírus aí sendo espalhado. Basta uma gotícula, ou basta um item, com contato, para que todo o corpo seja contaminado e o seu corpo inteiro esteja perecendo. Então, o pecado é a mesma coisa nos olhos de Deus. Basta uma única ação para que todo o corpo seja considerado pecado, você ser culpado de toda a lei, basta que você descumpra um único item da lei. Então, às vezes a gente olha para essas pessoas mais santas, né, essas pessoas com moral mais elevada, e acaba achando que elas nunca pecaram, mas elas são pecadores como nós. Ela é tão pecadora nos olhos de Deus, digamos assim, quanto um assassino, um estuprador ou algum criminoso mais óbvio, né? Então, a única diferença é que o pecado dela é menor, é um pecado mais socialmente aceitável, digamos assim. Mas para Deus nenhum pecado é aceitável. Basta um único pecado, por mais insignificante que seja, ele é suficiente para contaminar toda a natureza humana. Porque Deus, ele é intolerante ao pecado. Deus é santo ao extremo, né? Ele é infinitamente santo, infinitamente bom. Então, o pecado mais microscópico e insignificante aos nossos olhos é algo extremamente doloroso para Deus e Deus não permite, não tolera por menor que o pecado seja. Então, por menor que o pecado que a pessoa tenha cometido, mais insignificante que ele seja aos nossos olhos, para Deus isso é suficiente para que a pessoa seja considerada pecadora por inteiro. Então vamos continuar lendo a revista. Muitas pessoas se acham justas porque se comparam com gente de moral baixa, como ladrões, criminosos, prostitutas, etc. Mas como será que Deus, que é absolutamente santo, nos vê? Nesse versículo, descobrimos que quem não for capaz de guardar toda a lei é um pecador. É como atravessar a fronteira de um país. Quem atravessa uma fronteira internacional já está no país vizinho. Quem pecou já se tornou um pecador. Talvez não tenhamos transgredido toda a lei, mas a falha em um aspecto da lei nos coloca na posição de pecadores. Então, algumas perguntas para a gente refletir sobre esse assunto. Será que pessoas de moral elevada são vistas pelos outros do mesmo modo como elas se enxergam a si mesmas? Podemos considerar alguém realmente bom sem conhecer a pessoa por dentro? Então, às vezes a pessoa ela não fez nenhum pecado diante da sociedade, diante dos homens, diante dos olhos dos homens, até daqueles mais próximos. Ela nunca cometeu nenhum pecado. Mas os pecados eles não são só visíveis aos homens. O coração do homem, como ele é pecador, ele também exerce alguns pecados internos, como pensamentos, como atitudes internas, como desejos, né? Desejos também são pecaminosos. Então,
Você não é capaz de falar que uma pessoa é santa ou perfeita só pelas ações. Então, Deus, como ele olha dentro do coração humano, ele consegue enxergar o pecado que está lá dentro, o pecado que está no coração do homem, mesmo daquele que não demonstra aos outros o pecado que tem, Deus consegue enxergar. Então, aos olhos de Deus, todos são pecadores, como a gente vai ver mais à frente. A próxima pergunta para reflexão é se avaliarmos as pessoas pelo que elas deveriam fazer e se omitem, acharemos muita gente boa? Também existem os pecados de omissão, pecados que você sabe o que fazer, você tem certeza do que deve ser feito, mas não faz mesmo assim. E isso é pecado também, não é um pecado por negação, é um pecado por omissão. Né? Isso também é pecado, muitas vezes. Você sabe que algo é justo, algo é correto e bom, e você deveria fazer e não faz, isso também é pecado. O grande rei Davi, um dos servos muito amados de Deus, autor da maioria dos salmos, homem segundo o coração de Deus, como é dito em Atos 13:22, sempre disposto a fazer a vontade de Deus, caiu em pecado. Pense comigo, se Davi, escolhido e ungido por Deus para ser rei de Israel, foi culpado de adultério e homicídio, em 1 Reis 15:5, imagine os outros seres humanos. Quando lemos suas palavras no Salmo 51, percebemos a consciência que Davi tinha de sua natureza humana corrompida. Ele afirmou, em Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele mesmo tinha consciência que ele era um pecador desde nascença. E por mais que a Bíblia afirme que ele era o homem segundo o coração de Deus, isso não foi suficiente para ele ser um santo. Né? Ele tinha pecados, muitos pecados dentro dele, e o mais cruel dos pecados foi o pecado que ele cometeu com Betseba. Então, vamos vendo o pecado como Deus o vê. Como que Deus vê o pecado? Então, Davi, ele nunca deixou de ser amado por Deus, assim como nenhum ser humano deixa de ser amado por Deus. Deus ama a todos incondicionalmente, porque Deus é amor. Mas ele não pode conviver com o pecado, e o pecado entristece a Deus quando ele ocorre no ser humano, porque Deus ama o ser humano. Tanto que ama, tanto que mandou seu filho, seu único filho legítimo, Jesus Cristo, para morrer na cruz e nos salvar. Mas como que Deus vê o pecado? Vamos ver através do exemplo de Davi. O Deus Santo não deixou passar o pecado de Davi e Betseba. Deus fez com que tudo fosse esclarecido na vida de Davi. Ele faz isso também hoje com a vida da gente. Para ele, pecado não tem outro nome nem desculpas. É pecado mesmo. Homens podem classificar outros homens como pessoas de moral elevada. Claro, porque nós só julgamos pelo que as pessoas fazem, que elas transparecem. Então, baseado no que elas fazem ou transparecem, a gente pode julgar nós aqui, seres humanos, como pessoas de moral elevada ou não. Mas mesmo assim não deixam de ser pecadores. O importante é que Deus pensa da humanidade. Leia 3 testemunhos da Bíblia. Vamos ler 3 testemunhos. O Davi. O que Davi testemunha sobre a visão de Deus do pecado? Não entres em juízo com o teu servo. Ele falando para Deus, né? Ele se colocando na posição de servo, né? Davi se colocando na posição de servo, falando para com Deus. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, Davi já admite que, na perspectiva de Deus, não existe justo na face da terra. Lá em Salmos 143:2. Salomão disse, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20 está escrito isso. Salomão também admite que, na perspectiva de Deus, não há um justo sobre a terra. Paulo também admite isso. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está escrito em Romanos 3:10-12. Então, na perspectiva de Deus, o ser humano ele é corrompido pelo pecado na sua natureza e não existe um homem sequer justo. Mesmo porque, se existisse,
algum ser justo na face da terra, não seria necessário o próprio Deus, através de Jesus Cristo, vir à terra para realizar o sacrifício perfeito, o sacrifício que iria salvar todos aqueles que tinham pecado na face da terra, que existiram e que existirão. Então, a primeira necessidade de Deus ter que se reencarnar em Cristo Jesus para salvar o homem, já é uma evidência forte de que realmente para Deus não existe nenhum ser humano que não seja pecador. Por mais honesto, por mais bem-sucedido e por menos pecados que a pessoa tenha cometido, para a perspectiva de Deus, todos os homens pecaram. Desde Hitler, que seria o pecador mais veemente, né, da história, como Santa Maria de Calcutá, lá, que doava sua vida para ajudar os órfãos e pobres. Todos os dois, na perspectiva de Deus, são pecadores. E eu deveria dizer igualmente pecadores. Então, na perspectiva de Deus, Deus não vê nenhum ser humano na face da terra como alguém justo, como alguém que merecesse a salvação. Tanto que ele teve que enviar seu filho para morrer na cruz, para permitir nossa salvação. Então, abandonando a máscara da moral elevada. Davi quis manter a aparência de homem correto, de moral elevada, mas não deu para sustentar a máscara quando o profeta Natã disse toda a verdade diante dele. Aí o rei entendeu que pecado é sempre pecado, precisa ser abandonado. Portanto, Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. 1 Reis 15, 5. Haverá algum pecado sem perdão? Já vamos para a nossa terceira pergunta da lição de hoje. Haverá algum pecado sem perdão? Bem, vamos ver o que diz Marcos 3, 28 a 30. Marcos 3, 28 a 30. Diz assim: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Então, aqui Marcos nos apresenta um pecado que, na perspectiva dele, na perspectiva de Marcos, blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, seria um pecado imperdoável. Vamos tentar entender melhor o que ele quis dizer com isso, com esse pecado imperdoável. Continuando a leitura na revista. Sem dúvida, essa é uma das perguntas importantes de algumas pessoas. Será que eu não passei dos limites e já não posso mais ser perdoado? Esse texto trata exatamente dessa questão. Aqui Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Mas o que quer dizer isso? Será apenas falar uma palavra contra o Espírito Santo? Quando lemos o contexto, desde o versículo 20, descobrimos que os escribas estavam chamando de diabólico o poder de Cristo. Sabemos que a manifestação do poder do Espírito de Deus tem o propósito de convencer os pecadores a crer em Cristo. Quem viu o próprio Deus encarnado, manifestando o poder miraculoso de Deus, e o tratou como se fosse o próprio Satanás, mostrou que é uma pessoa sem recuperação. Não há mais nada que possa convencer pessoas como essas. A rejeição deliberada e consciente do poder e da graça de Deus através da obra de Cristo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser considerado um pecado sem perdão. E aqui no contexto, que estava escrito no texto que nós lemos, de Marcos 3, 28 a 30, o Espírito Santo estava sendo acusado de ser o próprio Satanás. O poder e as obras que o Espírito Santo faziam estavam sendo consideradas ruins, más ou pecaminosas. E isso é uma ofensa sem limite ao que Deus é. Confundir Deus com o próprio Satanás é algo imperdoável na perspectiva de Jesus. É algo que não tem salvação. Se a pessoa acha que o próprio Deus é mau e o próprio Deus quer o seu mal, ou seja, que é basicamente ofender o Espírito Santo, então não há salvação para essa pessoa, porque
Se a salvação está em Deus, a vida está em Deus, e você renega esse Deus, renega que Ele seja bom, que Ele seja o seu Salvador, porque por Ele ser mal, ou considera-se mal nos seus olhos, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e não há perdão para isso, mesmo porque uma pessoa que acredite nisso, ela conscientemente tem vontade de não estar na presença de Deus, tá? Conscientemente quer o inferno, né? Em outras palavras. Então, será possível cometer esse pecado hoje? Sim, claro, né? Se for possível, quando é que alguém o comete? Isso a gente já comentou, acabamos de comentar, né? Vamos continuar a leitura da revista. O pecado imperdoável é específico, atribuir a Satanás uma obra que não é dele, mas é do Espírito Santo. Há estudiosos no Novo Testamento que acreditam que esse pecado só poderia ser cometido durante o ministério terreno de Jesus, que era uma espécie de pecado nacionalista, ou seja, somente os israelitas poderiam cometê-lo enquanto Jesus estivesse aqui no mundo. Entretanto, a lição ou a aplicação que podemos tirar desse episódio de Mateus 3, 28 a 30 é de uma importância grandiosa. Se alguém rejeitar ou abandonar Cristo, que é a vida, não lhe restará outra coisa senão a morte. Talvez esse seja o pecado para a morte, que fala João 1, 1 João, né? Não, é 1 João 5,16, isso. E como após a morte o destino já está selado, então não haverá possibilidade de obter o perdão de Deus. Então, haverá um pecado sem perdão? Sim. O pecado sem perdão é tratar Deus como uma pessoa ruim, ou tratar Deus como um mal, tratar Deus como se fosse Satanás. Seria nesse aspecto um pecado sem perdão, porque isso é negar a essência de Deus, negar o próprio Deus, né? Que é bom e justo. Então, temos aí a resposta então, da nossa terceira pergunta. Haverá algum pecado sem perdão? Sim, existe um pecado sem perdão, que é negar absolutamente a Deus, inclusive a sua essência. Então, vamos para a nossa quarta e última pergunta da lição de hoje. Posso eu estar pagando pelos erros dos meus pais ou dos meus antepassados? Pode eu estar pagando pecados que nem foi eu que cometi? Isso meio que parece injusto, não é mesmo? Vamos ver aqui o que está escrito em 2 Reis 14, 5 a 6, para nós respondermos essa pergunta. 2 Reis 14, 5 a 6. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Então, nesse versículo nós vemos claramente que a ordem é de que o pecado, a responsabilidade do pecado é individual de cada um. Então, nós não seremos condenados ou julgados pelo pecado de outrem. Ou seja, não seremos julgados pelo pecado de nossos pais, nem pelo pecado de nossos irmãos, nem de nossos filhos. Cada pecador será julgado pelo seu próprio pecado. É uma questão de justiça até, né? Então, a justiça de Deus determina isso, que cada pecador seja julgado pelos seus próprios pecados. Então não pagamos os erros dos nossos antepassados ou de nossos pais. É claro que os erros dos nossos pais e dos antepassados, quando cometidos, eles podem se reverberar ou se perpetuar para gerações futuras. Isso é claro. Por exemplo, um exemplo mais banal seria uma mãe que engravida e continua usando drogas, e continua tomando álcool e cigarro durante a gravidez. A chance dela perpetuar o mal que ela está fazendo ao seu filho é imensa, a ponto do próprio filho ter prejuízos para a vida inteira depois que nascer, se conseguir nascer, das consequências dos atos da sua mãe. Então, é possível sim, as consequências de um mal feito pode ser gerações atrás, dos seus avós, dos seus
tataravós, o mal que eles causaram a eles ou à sociedade que eles tiveram, que eles estavam, pode reverberar para as gerações futuras. Mas isso não significa que você esteja pagando o preço, não esteja pagando por um pecado do seu avô. Você está vivendo as consequências dos pecados dos seus antepassados. Mas isso não significa que você esteja pagando pelos pecados dos seus antepassados. Porque, como nós sabemos, o livre-arbítrio ele existe. Deus, como falamos no início da lição, o livre-arbítrio ele existe, ele gera consequências. Quando uma pessoa escolhe algo errado, as consequências virão. Deus garante que as consequências virão dos pecados que forem cometidos. Mesmo que essas consequências durem gerações, elas serão mantidas. Então isso faz parte da aplicação do livre-arbítrio, porque se Deus fosse eximir, né, todo mundo das consequências más, das suas más decisões, isso corromperia bastante o livre-arbítrio. Então, nós pagamos pelos erros dos nossos pais? Não, mas com certeza nós vivemos nas consequências dos erros dos nossos pais. Isso é claro, isso é bem óbvio, mas isso não é a mesma coisa de pagar os pecados dos nossos antepassados. Então, vamos continuar na revista. Um dos grandes problemas de algumas pessoas é a recusa de assumir as suas próprias responsabilidades. Muitos preferem colocar a culpa de suas falhas e de seus problemas nos outros, especialmente nos pais ou nos antepassados. Apesar de ser verdade que podemos receber más influências de nossos pais, a Bíblia é muito clara em afirmar que todos nós temos responsabilidade individual por nossos próprios atos e escolhas. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. É fato que minhas atitudes podem influenciar negativamente meus descendentes, mas todos nós temos o privilégio e a responsabilidade de fazermos escolhas de maneira correta. Reflexão. Vamos ver algumas perguntas para nós refletirmos sobre essa pergunta. Você já viu alguém que tem tudo na vida desperdiçar suas chances de tornar-se um miserável? Isso acontece bastante, né? Tem até aquele ditado que o pessoal fala, né? Avô rico, pai rico, filho pobre, né? Porque muitas vezes o filho não valoriza o esforço que foi feito pelos pais de conceder algum bem para ele e desperdiça esses bens. Então isso é muito comum de acontecer. Então de alguém estar vivendo tem tudo e acaba virando um miserável. Isso por quê? Porque tomou decisões erradas e acabou anulando até as decisões corretas que os pais deles fizeram anteriormente dele. Você conhece alguém que teve tudo para ser um fracasso e conseguiu ser um vencedor? Outra coisa, esse é o poder transformador de Cristo, o poder transformador de Deus. Mesmo numa circunstância que você não tem nenhuma perspectiva, que foi dada a você essa circunstância pelos seus antepassados, por mais pior que ela seja, Deus ainda é capaz de retirar você dessa circunstância e te tornar um vencedor. Seja em qualquer aspecto que Deus queira, ele pode mudar a sua vida, basta você querer e aceitá-lo, né, como seu Senhor. Então, continuando. O que acontece com alguém que procura comodamente culpar os seus pais pelo seu fracasso? Esses são os famosos vitimistas, né? Que procuram culpar outros, né, pelos seus próprios problemas, pelos seus próprios pecados. Não faça isso, admita, para você conseguir sair da circunstância que você está, por pior que ela seja. O primeiro passo é admitir seus pecados, admitir que você tem problemas, que você tem alguns erros, clamar a Deus para que Ele consiga te dar força para superar esses problemas e que Ele possa resolver esse problema junto contigo. Porque uma vez que você entrega a sua vida nas mãos de Cristo, entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, Ele é capaz de te dar força e transformar as circunstâncias através do seu próprio transformação da sua mente. Então, esse é o segredo para você tirar essas circunstâncias que você herdou dos seus pais, por piores que elas sejam. Então, continuando. Certamente esta é mais uma forma que as pessoas usam para fugir de suas responsabilidades. Isto é, achar que esteja pagando pelos pecados dos pais ou antepassados.
É verdade que a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, lá em Êxodo 25. Vamos procurar entender esse texto. A iniquidade está ligada à perversidade, à injustiça. É não reconhecer o direito que Deus tem sobre o que ele está pedindo que se faça ou não faça. A expressão terceira e quarta geração é idiomática e transmite a ideia de continuidade, ou seja, Deus está observando a iniquidade por todo o tempo, né? Está constantemente observando a iniquidade dos homens. A quem se aplica? Aos que aborrecem a Deus com o pecado de idolatria, nesse contexto, né, que está escrito em Êxodo 25. No mesmo versículo, o Senhor diz que ele é Deus zeloso, que em outras palavras também significa ciumento. Mas não é um sentimento da parte de Deus, não significa que Deus é ciumento como sentimento, mas sim sua atitude para com aqueles que quebram a aliança ao procurar outros deuses, esquecendo-se de que Deus exige exclusividade. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele diz em Isaías 42, 8. Alan Cole lembrou que este mundo pertence a Deus e estamos envolvidos uns com os outros. Então, qualquer violação da lei de Deus numa geração fatalmente afetará as gerações futuras. Por exemplo, escravidão, exploração, tirania, poluição, imoralidade, etc. O que chamamos de resultados naturais são apenas uma expressão da lei de Deus, punindo a desobediência à sua palavra. Não podemos passar a vida culpando os antepassados, mas também não podemos nos esquecer de semear boas coisas nos nossos filhos e futuras gerações. Então, temos que lembrar que as nossas decisões aqui na vida, na nossa geração, ela pode gerar consequências nas gerações futuras. Essas consequências podem ser boas à medida que nós aceitamos a Cristo e o caminho dele e tomamos decisões acertadas na perspectiva de Deus, com o auxílio de Deus. Também pode gerar consequências ruins, se tomarmos a decisão de desviarmos de Deus, de não obedecer aos seus princípios, de não estarmos seguindo o seu caminho. E ambas as consequências serão atingidas. Então, as pessoas que fazem coisas boas, que executam boas decisões na visão de Deus, receberão consequências boas, os seus filhos e seus netos serão abençoados por essas decisões boas que foram feitas nessa geração presente. Assim como também aqueles que tomaram decisões ruins, que estragaram suas vidas, estragaram suas oportunidades e não obedeceram a Deus, terão problemas também nas gerações futuras. Deles também colherão esses problemas, porque é fundamental que haja essa relação de consequência, que essas consequências das suas decisões sejam assumidas, porque sem elas não haveria sentido do livre-arbítrio, que Deus tanto preza, né, no ser humano. Então, respondendo essa quarta pergunta, posso eu estar pagando pelos erros dos meus antepassados e dos meus pais? Não, você não está pagando pelos erros dos seus antepassados, mas com certeza você está vivendo nas consequências das decisões dos seus antepassados, sejam elas boas ou ruins. Então, pense nisso. E também um ponto que eu queria enfatizar é esse. Se as consequências que vocês têm dos seus antepassados são ruins, a salvação é oferecida por Deus. Deus ama a ponto de oferecer uma tábua de salvação para toda e qualquer circunstância. Creia em Cristo, creia em Deus e siga os seus preceitos, né? E tenha fé, ore, tenha intimidade com Deus, que Deus é capaz de fazer um milagre, seja em qualquer circunstância que você viva, por pior que ela seja, Deus pode te livrar e te dar as condições necessárias para que você supere essas circunstâncias. Certo? Então vamos para a conclusão. Conclusão da lição de hoje. O pecado maltrata e causa desordem nas relações do homem com Deus. A única saída é Jesus. Ele nos libertou dos nossos pecados. Está escrito em João 1, 29 e Apocalipse 1, 5.
Um bom relacionamento com o Senhor é essencial para que a nossa vida tenha real sentido e mantenhamos a santidade. Então, o segredo é que para mantermos a santidade, mantermos o real sentido da vida, é termos proximidade com Deus. É o que a gente falou até no início da nossa lição de hoje, né? A proximidade com Deus, a intimidade com Deus, faz com que o pecado que está no seu coração, na sua natureza, não domine sobre você e seja minimizado, seja controlado. O Espírito Santo que nós adquirimos quando somos salvos por Cristo, né, através da confissão de fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a controlar e deixar o pecado que está em nossos corações sob domínio. Então, o segredo, a ênfase da nossa lição é essa: esteja sempre íntimo de Deus, íntimo de Cristo, para que o pecado não domine sobre o seu ser e que você possa abandonar as práticas pecaminosas que todos nós, seres humanos, temos. Amém? Então, é isso. A lição de hoje foi sobre o pecado. A lição do próximo domingo vai ser sobre sabedoria, né? Vamos ver algumas perguntas sobre sabedoria. E estudem lá a lição até a próxima aula, que será no próximo domingo. Tudo bem? Que Deus abençoe todos vocês, que possamos estar livres do pecado, graças ao sangue de Cristo Jesus. Amém? Amém.